Então, seja bem-vindo a mais uma aula e vamos seguir com essa aula gravada, que é a aula do conteúdo das equações do segundo grau. Essa aula é a aula mais importante do período. Por quê? Porque é a primeira. É na primeira aula que a gente começa a entender os conceitos. Mas esse conteúdo de equações do segundo grau é o conteúdo principal do nosso ano letivo. Então, é o pré-requisito para o ensino médio. Então, muita atenção aos conceitos e às definições iniciais. Mas boa parte desse conteúdo você já sabe dessa matéria e com certeza você vai apenas revisar. Acompanhe comigo. Toda equação escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, isso aqui é a condição de existência, será chamada ou é chamada de equação do segundo grau. A equação do segundo grau, então, agora, ela tem um formato específico. Você vai reconhecer, dentre todas as outras equações, aquela equação que é do segundo grau. Observe que eu coloquei o A, o B e o C aqui em cores diferentes. O que é o A? O A, o B e o C são números, mas são números que multiplicam a letra, o X, que é a parte literal. Então, no caso do A, do B e do C, eles são chamados de coeficientes. E coeficientes são os números que multiplicam a incógnita, no caso, o X. E X é a nossa incógnita aí, tá certo? Então, pessoal, agora que a gente começou a definição, você pode pausar o vídeo e copiar, porque agora você vai entender o que você está copiando. A partir desse momento, eu vou explicar mais alguns elementos e você pode pausar o vídeo e copiar seguindo a explicação, tudo bem? Observe que existe uma condição de existência. Essa condição de existência, ela é, na verdade, o fato de que a gente tem que observar por que o A tem que ser diferente de zero. Observe que o A será sempre o número que multiplica o x ao quadrado. O B será sempre o número que multiplica o x elevado a 1. E o C é o termo independente, é aquele que não tem o x na equação. Então, o que eu quero que você perceba? Então, a condição de existência, a gente pode observar que se o A for igual a zero, qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Então, o termo x ao quadrado vai desaparecer da nossa conta. Por quê? Porque multiplicando por zero, ele vai desaparecer. Então, o que vai sobrar para a equação é bx mais c. Só que qual é o expoente do x aqui? O expoente passa a ser 1. Consequentemente, a equação passa a ser chamada de equação do primeiro grau. Então, por isso a condição de existência, ó. Por que a equação é do segundo grau? Porque o maior expoente, né, o maior grau da incógnita x é 2. Então, se você observar a partir de agora, toda equação que nós temos aqui nos exemplos, o maior expoente do x é 2. E se o expoente for maior que 2, por exemplo, 3, então a equação será do terceiro grau. E assim por diante, quarto grau, quinto grau, e assim sucessivamente, tá ok? Então, o que eu quero que você perceba inicialmente é isso. Existe uma forma, existe o número que multiplica a letra, e essa letra inicial, que é o A, obrigatoriamente, ela tem que ser diferente de zero. Isso é a condição de existência. Agora, vamos a alguns exemplos
das equações do segundo grau. Então, eu vou pedir para você identificar os coeficientes da equação 2x² menos 3x mais 4. Você pode pausar o vídeo e pode completar todos os coeficientes, beleza? Então, agora eu vou começar. Agora, observe aqui, então, que o número que multiplica o x² para nós é sempre o a. Então, o a aqui é 2. No segundo, que é o termo do meio, o 3 multiplica o x. Mas repare, tem um sinal acompanhando. Então, o sinal também faz parte do coeficiente. Então, o b é menos 3. E aquele número que é o mais fácil de identificar na conta, aquele que não tem o x, tudo isso, gente, falando à esquerda da igualdade, no primeiro membro. Então, nós temos o 4 como o coeficiente c. Então, eu tenho que reduzir ou organizar a minha equação de forma que ela fique sempre igual a zero. E mais adiante, você vai entender por que a gente coloca igual a zero. Tudo bem? Vamos seguir. Exemplo 2. Agora, eu tenho o número que multiplica o x². Repare que quando não aparece ali é o elemento neutro da multiplicação. Então, o a é igual a 1. Observe aqui na fórmula que o b é o número que multiplica o x elevado a 1. Mas repare, logo após o x², aparece um termo aqui que não tem x. Então, esse termo que não tem x aqui para a gente, ele é o coeficiente c, menos 1. Então, não tem o b nessa conta. Se não tem o b nessa conta, é porque o b é igual a zero. Então, vamos marcar aqui, ó, b, nesse caso, é igual a zero. Aqui, nós temos o exemplo 3. x² menos 2x igual a zero. Então, o primeiro termo, ou o primeiro número que multiplica o x² é sempre o a. Quando não aparece, é o elemento neutro da multiplicação. Logo em seguida, aparece o x elevado a 1. E quem multiplica o x elevado a 1? É o menos 2. Então, b é menos 2. Mas agora, nós não temos 3 termos à esquerda da igualdade. Isso significa que o nosso c é igual a zero. Então, toda equação do segundo grau, ela vai apresentar, no máximo, 3 termos. Então, essa é uma observação importante, ó. A equação do segundo grau, que a gente pode escrever assim, do segundo grau, ela apresenta, no máximo, então, vou colocar aqui máximo, 3 termos. Se tiver mais do que isso, nós temos que reduzir. E aí você vai ver como reduzir e como organizar nas aulas seguintes. Aqui, nós temos um outro caso de equação de segundo grau. Aqui eu tenho um menos na frente, então é o menos 1 que multiplica o x². Mas se você observar, nesta equação aqui, a gente só tem um termo à esquerda do zero, da igualdade. Então, ela não tem o b e não tem o c. Nesse caso, o b é igual a zero e o c também é igual a zero. Então, eu vou marcar aqui quando o b e c deram iguais a zero. O que eu vou destacar aqui, nesse momento? Lembre-se que o a, pela condição de existência, o a será sempre diferente de zero. Pode perceber aí, ó. Então, como o a é diferente de zero, ela será sempre do segundo grau. Mas ela pode ser completa ou incompleta. Quando que ela será completa? Quando ela apresentar os coeficientes b e c diferente de zero. Então, aqui, ó, quando os coeficientes b e c forem diferentes de zero. Então, ela vai apresentar 3 termos.
Agora, as incompletas, nós temos 3 tipos de incompleta. Nós temos, eu sempre gosto de chamar a do tipo B, a do tipo C e a do tipo BC. O que significa tipo B? Significa que quando ela for do tipo B, o B é igual a zero. Quando for do tipo C, é porque o C é igual a zero. E quando ela for do tipo BC, é porque B e C serão iguais a zero. Beleza? Então, essa definição é importantíssima para a gente, que faz parte dos exercícios que nós vamos ter adiante aí no conteúdo. Vou pegar um exemplo aqui sobre a origem, na verdade, da equação que surge bastante das relações de área. Então, a gente percebe que num retângulo, o cálculo da área, a área de um retângulo ou a área do retângulo, você já deve saber que é a área igual à base, chamar de Bzinho, vezes a altura. Então, se nós já sabemos que a área é base vezes altura, então vamos ler esse enunciado para entender esse exemplo. Supondo que as medidas do campo de futebol a seguir sejam o comprimento x e a largura x mais 10. Então, dá para você perceber que, pela lógica, o tamanho menor aqui é o x e o maior é x mais 10. Agora, com área igual a 3.000 metros quadrados. Vamos escrever a equação que representa a sua área. Então, a área, a gente já sabe que pela fórmula geral é base vezes altura. Mas quem é a minha base aqui nesse caso, né? Ou quem é o meu comprimento ou largura? Na figura, isso é independente por ela ser retangular. A ordem dos fatores não vai atrapalhar no produto, né? Não altera o produto. Então, a minha base aqui nesse caso é o x mais 10. A minha altura aqui é o x. E quanto que é a nossa área? 3.000 metros quadrados. Agora, essa fórmula, do jeito que ela já está na forma ax ao quadrado mais bx, olha só, vou colocar aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero? Não. Então, todas as vezes que uma equação não estiver escrita na forma geral, que a gente chama aqui, ou a forma reduzida da equação do segundo grau, eu preciso ajustar a equação para ela ficar nessa forma. Então, eu vou multiplicar aqui, aplicando a propriedade distributiva, nós vamos ficar com x ao quadrado mais 10x. Aí, esse 3.000 que está aqui, eu também tenho que passar para o outro lado, para ficar igual a zero. Menos 3.000 igual a zero. Pronto. Nesse caso agora, a equação está escrita na forma reduzida, que é a forma que a gente consegue identificar os coeficientes A, B e C. Concordam? A é igual a 1, B é igual a 10 e C é igual a menos 3.000. Essa é uma equação completa. E é isso que o exercício vai pedir para você a partir de agora, nessa tarefa de casa. Capítulo 6, página 157, exercícios de 1 a 6. Então, você vai ter a condição agora de saber se essas equações que vão aparecer nos exercícios serão completas. Você vai identificar o A, o B e o C. Então, anote tudo isso aqui no seu caderno, deixe o exercício em seguida resolvido e vamos lá. Valeu?